Neste vídeo, além de te explicar os tipos de remuneração dos títulos públicos, pós-fixada, pré-fixada e indexada, eu também vou te mostrar quando, em qual momento devemos ter cada uma delas. Vamos juntos? De uma forma geral, nós dividimos todos os investimentos em investimentos em renda fixa e investimentos em renda variável. Os investimentos em renda fixa são títulos de dívida, ou seja, você está emprestando o seu dinheiro para alguém. E esse alguém pode ser público ou privado. Se for público, estamos diante dos títulos públicos, emprestando dinheiro para o Brasil, para o Tesouro Nacional, para a União. E os títulos privados, a gente vai emprestar dinheiro para uma instituição privada, seja ela banco ou não. Então, todos esses títulos aqui, pessoal, eles podem ser emitidos na forma pós-fixado, pré-fixado ou indexado à inflação. Então, só a título de exemplo, nós pegamos aqui um CDB, tá? Então, portanto, trata-se então de uma emissão bancária. Então, vamos lá. O CDB pós-fixado é aquele que fala assim, ó, CDB 120% do CDI, que na verdade eu já ensinei aqui em vários outros vídeos aqui no canal, que a forma correta de falar é 120% da taxa DI, do DI então, do DI e não do CDI. CDI é um título e DI é uma taxa. Já vou colocar então aqui na descrição desse vídeo e aqui no card um vídeo espetacular onde eu ensino como calcular 120% do CDI ou da taxa DI e aproveito nesse vídeo também para explicar tudo a respeito do CDI ou da taxa DI e da taxa Selic. Então tá imperdível, não deixem de assistir depois. Qual é a característica desse título então, pessoal, e por que eles nos trazem então flexibilidade? Veja, esse título pós-fixado, ele vai sempre acompanhar a taxa DI. Então é um título 100% do CDI, ou seja, exatamente a taxa DI. Se a taxa DI oscilar, a rentabilidade desse título oscila junto. Porque veja, hoje no momento de gravação desse vídeo, janeiro 26, a taxa efetiva, a taxa Selic meta está 15% ao ano. Então a taxa efetiva, taxa Selic efetiva está 14,90. Então 100% do CDI hoje equivale a 14,90 também. Por coincidência, está igual, não é igual, tá? Então 100% do CDI hoje, no momento de gravação desse vídeo, é 14,90% ao ano. Veja, se essa taxa subir para, sei lá, 20%, 100% do CDI vai ser, a rentabilidade vai subir também para 20%. Da mesma forma que se a taxa vier a cair 100% do CDI ou 120% do CDI, essa remuneração vai acompanhar. Por isso que fala pós-fixada, porque vai acompanhando esse índice aí, no caso, a taxa DI. Portanto, se a minha estratégia da minha carteira, por exemplo, for bater o CDI, minha rentabilidade da minha carteira tem que estar acima do CDI. Ora, se eu só tiver na minha carteira títulos 105 do CDI, 110 do CDI, 120 do CDI, ora, com certeza então a rentabilidade média e total da minha carteira vai sempre bater o CDI, tá certo? Por sua vez, existe o que a gente chama de títulos pré-fixados, com a remuneração pré-fixada. Qual é esse? CDB, por exemplo, 13,5% ao ano. Então veja, já está definido qual é a taxa. Não vai variar aqui mais. É pré-fixada. Então vai ser 13% ao ano até a data do vencimento, faça chuva ou faça sol. Esse tipo de remuneração traz para a gente previsibilidade. Quando a gente faz nosso planejamento financeiro, nosso plano de investimento, a gente coloca ali uma taxa que a gente vai buscar, que a gente vai tentar alcançar. Por exemplo, o número mágico que todo mundo gosta, de 1% ao mês. Então veja, minha carteira tem que chegar a 1% ao mês nos próximos 20 anos e eu vou conquistar assim a minha independência financeira, liberdade financeira e vou viver de renda. Ok, o plano está montado. Veja, então quando eu consigo achar um título que me pague 1% ao mês, né, ou seja, aí mais de 12% aí ao ano, esse título, essa rentabilidade, ele atende ao meu plano. Então é muito previsível, é muito bom nesse sentido, porque você consegue travar ali a sua rentabilidade e essa rentabilidade está muito junta ali com o seu objetivo. Porque não pense que é fácil conseguir 1% ao mês, não. Já já a gente vai ter a oportunidade de ver ali na frente um gráfico da taxa básica de juros da nossa economia e a gente vai ver que a oscilação é grande e muitas vezes a gente fica num período onde não é fácil conseguir 1% ao mês. Então veja, se 1% ao mês atende o meu plano de investimentos e eu consigo achar um título que eu consiga travar essa taxa, ela é muito interessante
para a gente fazer. É muito estratégico, entendem? Por fim, e não menos importante, vamos falar dos produtos indexados à inflação. Então, por exemplo, um CDB que pague IPCA mais 7% ao ano. É muito importante a gente proteger a nossa carteira de investimentos do bicho-papão. Qual é o bicho-papão do dinheiro? A inflação. A inflação destrói o poder de compra da moeda. Vou aproveitar também esse momento para colocar um vídeo aqui no card e na descrição desse vídeo que fala por que a inflação é tão importante para os nossos investimentos. Assistam também, está imperdível. Sendo assim, já cientes então da importância de a gente proteger a nossa carteira da inflação, é interessante e é estratégico a gente ter uma porcentagem da nossa carteira com títulos atrelados à inflação, para buscar proteção do nosso dinheiro. Essa porcentagem ela pode ser um pouco menos no início, numa fase de acumulação da sua carteira, e muito mais na fase de desacumulação da sua carteira. Pelo óbvio. Esses ativos, pessoal, principalmente IPCA mais 7 ou IPCA mais uma taxa, eles permitem, que eu coloquei aqui a operação MM, muito com esses títulos. Você sabe que operação é essa? Coloca aqui nos comentários se você sabe que operação é essa que a gente, principalmente nós, profissionais do mercado, gostamos de fazer com esses produtos indexados à inflação, IPCA+. Como que operação é essa? E essa operação visa o quê? Coloca aqui nos comentários que a gente vai bater um papo sobre isso. Ok, Henrique, entendi até aqui quais são os tipos de remuneração que os títulos de renda fixa têm: indexado, pré-fixado e pós-fixado. E agora eu quero entender sobre o momento ideal para a gente ter e compor a nossa carteira com esses títulos. Existe um momento certo para comprar cada um deles? Existe, e é isso que a gente vai ver agora. De uma forma geral, e respeitando a regra básica dos investimentos, que é a diversificação, uma forma básica de você fazer na sua carteira é você ter aí, sei lá, 33%, por exemplo, em cada um desses títulos, dividir de forma igual, diversificar. Então, se você não tem muita experiência, ainda não tinha assistido esse vídeo, uma boa estratégia é essa. Mas, a depender do momento da nossa economia, e aí estamos falando agora um pouco de macroeconomia, a gente pode ter um pouco mais ou um pouco menos de cada um desses títulos. Vamos ver isso juntos? Vejam, acompanhem junto comigo aqui. Esse gráfico eu peguei lá no Banco Central e é um gráfico que traz uma janela de 10 anos, ó, janeiro 16 até janeiro 26. Então, é uma janela aí de 10 anos do comportamento da taxa básica de juros da nossa economia, a famosa taxa Selic. E eu vou usar esse gráfico para justamente mostrar quando é interessante ter um título ou outro. Quais as estratégias que, particularmente, inclusive, eu utilizo na hora de comprar determinados títulos. E veja, ninguém te explicou dessa forma, mas você vai acompanhar junto comigo e ver que tem muita lógica no que eu vou falar aqui. Vamos juntos? Veja, vamos pegar esse momento aqui. Esse momento de que a taxa estava 2% aqui, ó, final do ano 2020 e início do ano 2021, né? Janeiro 21 aqui. Então veja, a gente vê claramente que a taxa básica caiu aqui, ó, 17,25 até 2%. Então a gente viu esse movimento aqui. Geralmente essa região aqui é uma região de piso, né? Esse valor foi um valor muito baixo da taxa básica de juros da nossa economia. Então, historicamente, nunca teve nessa região aí tão baixa. Pergunto, tem sentido você chegar nesse momento aqui e fazer um pré-fixado, ou seja, aquele que vai travar a taxa de juros, você vai travar seus investimentos em 2%? Percebe? Você não sabe nesse momento aqui se a partir daqui os juros vão subir ou não. Mas está muito mais perto do fundo do que do topo. Vocês conseguem enxergar isso? Não tem sentido eu travar essa taxa. Qual é o normal? Qual é o comportamento normal da taxa básica de juros a partir desse ponto? Subir um pouco, né? Já que a gente está historicamente num valor muito baixo. Então não tem sentido nenhum eu travar nesse momento. Onde faz sentido eu travar, eu fazer um prefixado, por exemplo, né? Aqui, né? Aqui, aqui, tá certo? Quando o juros está alto, eu travo lá em cima, porque ele pode cair e eu fiquei parado ali. Imagina então os juros aqui, nesse momento, se eu travei 14,25 num pré-fixado e eu vi passarem todos esses anos aí os juros caindo para 2%, a menor taxa, e eu estou recebendo 14 porque eu consegui travar naquela taxa lá em cima. Entende? Agora, claro, o momento de travar vale a pena a gente conversar um pouquinho. Ó, aproveitando só o momento aqui falar do pós-fixado. Tem sentido, então, eu fazer um pós-fixado aqui, né?
Ele começa a 2, e se eu levei até aqui, ó, ele já começou me remunerando a 2, por exemplo, 100% de CDI, 120% de CDI, 120% dessa taxa que hoje está 2, mas amanhã ela foi subindo, 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 e eu continuo recebendo 120% desse valor, ou seja, 100% mais 20%. Ou seja, a taxa toda mais 20% a mais. Então eu vou continuar surfando essa onda de crescimento da taxa. Então, esse é o momento do pós-fixado. Já vimos também o momento do pré-fixado. Só que tem um momento aqui que eu vou falar um pouco com vocês. Vou até aproveitar o momento que a gente está agora, né? O momento de gravação desse vídeo é janeiro 26. Estamos em janeiro 26. A taxa Selic meta aqui está 15% ao ano. 15% ao ano. Vamos lá, vamos limpar aqui e aí você pode me perguntar, Henrique, estamos nesse momento aí, né, de taxa básica de juros a 15% ao ano. Existe uma estimativa, pessoal, de que essa taxa caia. No momento de gravação desse vídeo, existe já essa ideia. Porque ela está aí na região de topo, né? Geralmente a taxa sobe a esse valor e não sobe muito mais. Pode subir mais do que isso? Poder pode. Historicamente, não sobe tanto, tá? Principalmente depois do Plano Real, de 1994 para cá, onde a gente conseguiu estabilizar a nossa economia. Então, nesse momento agora, janeiro 26, dito tudo isso, você pode me dizer, Henrique, está em um excelente momento de a gente fazer pré-fixado, não tá? Não sei se está. Vamos observar juntos? Vocês lembram que eu falei que título de renda fixa são títulos de dívida, ou seja, você está emprestando seu dinheiro para alguém, pode ser público ou privado, está emprestando seu dinheiro para alguém em troca de uma rentabilidade por um tempo previamente acordado. Estamos juntos até aí? Ok. No caso do CDB, esse alguém que você está emprestando dinheiro é um banco, tá? Não é ninguém, não, é um banco, tá? É alguém que entende desse cenário aqui. E vejam, tem também um relatório no mercado que a gente chama de relatório Fox, que ele é publicado todas as segundas-feiras pelo Banco Central do Brasil. Esse relatório Fox, ele traz uma estimativa, uma média do que está na cabeça dos principais analistas de mercados e economistas sobre alguns indicadores da nossa economia: inflação, PIB, câmbio, e aqui está a nossa taxa Selic. O que é que esse relatório fala? Que existe uma expectativa para o final de 2026 de que a taxa básica de juros da nossa economia esteja, ao final do ano de 2026, em 12,25% ao ano. E no final de 27, em 10,50% ao ano. É certeza que isso vai acontecer? Não. É uma expectativa, né? Todo o mercado espera. Então você vem até mim e me fala, Henrique, agora está no momento de a gente fazer o prefixado. A taxa vai cair. Veja, eu sei, você sabe e todo mundo sabe, inclusive o banco que vai tomar o dinheiro emprestado para você. Então, nesse momento, as taxas prefixadas estão baixas, por óbvio. Como é que um banco vai fazer agora para você um CDB prefixado de 5 anos, por exemplo, de 15% ao ano? Ele sabe que a taxa vai cair, que tende a 10, talvez até menor em 2000, né? O valor, a gente já viu o valor de 2026, está aqui, o valor de 2027. Pode ser que em 2028, tudo mais constante, o Brasil melhorando, organizando a casa, a taxa cai ainda mais. Então, ele vai travar com você 15% ao longo prazo se ele também acha que os juros vão cair? Não. Qual é o melhor momento de fazer o pré-fixado, pessoal? Aqui, ó, olha o gráfico comigo. Quando começa a subir nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, ou um pouquinho aqui, quando começa a estabilizar, a dúvida se a taxa vai cair ou continuar subindo, ela ainda é grande. Ninguém sabe para onde vai ainda. Será que essa subida já sustentou? Será que já chegamos no fim? Essa dúvida, essa incerteza permite que as taxas pré-fixadas estejam altas ainda, porque a gente não sabe se vai cair ou não. Esse é o momento de fazer o pré-fixado. Na minha humilde opinião, é claro que eu não sou dono da razão, esse momento já passou, porque todo mundo já sabe que a taxa vai cair. E lembre-se, ela pode não cair. Algo pode acontecer nesse ínter aí e a taxa continuar alta, fixa nesse valor, ou até subir por alguma coisa na nossa economia, o fiscal pode piorar, é ano de eleição 2026, a gente não sabe, tá certo? Então vejam, perceberam até aqui que existe sim uma forma de
um momento ideal de comprar cada título. Perceberam bem isso? É isso que eu falo, de que ninguém conta isso para vocês. Você só encontra isso aqui comigo, aqui no meu canal. Portanto, eu já aproveito para te pedir o like. Se você sentir de se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Deixa aqui um comentário, além do comentário que eu pedi lá atrás, né, a respeito daquela operação MM, deixa também uma crítica, um elogio ao meu trabalho. Isso vai me impulsionar, me motivar cada vez mais estar aqui dividindo esse conteúdo com vocês. E tá aqui mais um presente que eu fiz para vocês, uma série gratuita que é meu presente para você. É um mapa da independência financeira. Henrique, quais são os passos? Qual é o método que vocês utilizam, vocês profissionais, para uma pessoa sair do zero e começar a investir e lá no futuro, de uma forma bem segura, tranquila, planejada, estratégica, viver de renda? Tá aqui o mapa. Tá aqui o mapa. Eu fiz uma série com 6 episódios, onde eu explico todo esse método para vocês. Verdadeiramente, não é porque eu estou na minha presença, não. Assistam, está imperdível. Combinado? Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!